quando ele funciona, está mais do que claro, como uma onda, né? Como um campo de possibilidades. Ele pode estar em qualquer lugar dele, ele pode aparecer em qualquer lugar. Quando o cientista, o observador, olha, aparece o elétron num determinado lugar. Então, super comprovado. Experiências, né, que possam nos parecer estranhas, mas super comprovadas. O que levou à ideia que não existe observador imparcial. E mais, não existe nem observador só olhante. É o observador não só participa, como ele determina coisas no fenômeno físico. Bom, tem me estender muito sobre isso, mas isso foi levando os físicos de pontos, grandes institutos de pesquisa, a pensar, mas espera aí, como é que o homem se comunica? Como é que a consciência humana determina, de certa maneira, o fenômeno? Então, aí fica colocado em termos de consciência, essa coisa, né, que é a consciência interferindo num fenômeno físico. E aí partiu, e esse é o caminho que atualmente está muito assim, né, emergente em física, falando como um leigo, mas que se interessa e acompanha, né? O estudo da consciência. A consciência entrou como no campo do instrumento físico-matemático, como um fator, da mesma maneira que se fala da gravidade, digamos assim, em que a gente vê tal agora. Por que, né, essa gravidade? Eu podia ser de outro jeito. Então, apenas para dizer que essa coisa da consciência, de repente, começa a participar de várias áreas do conhecimento, né? Então, eu me dei conta disso, muito no sentido de como acho importante a psicanálise se abrir para essas outras áreas todas, né? De repente perceber que físicos estão falando coisas que têm a ver com a psicanálise e daí para frente, né? Peraí. Tem duas coisas que quando você fala, Inácio, me vem à mente, que é, para um físico chegar nesse ponto, para ele ter consciência de tudo isso, ele precisou desenvolver uma série de equipamentos para ele poder observar. Então, ele cria equipamentos para fazer uma observação e dar sentido à observação que ele fez. Por exemplo, uma pessoa no século XI não conseguiria chegar a este ponto, porque não teria sentidos suficientes para essa observação, ou participar dessa observação, né? Então, a participação criativa, né, de criação, começa do instrumento, né, de poder pensar, criar um instrumento, poder observar e depois dar um sentido, e depois tem um gap aí, que é a produção de todo o sentido do equipamento para poder fazer observação, né? Esse é o primeiro ponto. Uma coisa que, assim, me deu um pequeno frio na espinha é se a consciência for tratada pelos matemáticos. Isso me dá um frio na espinha. Não sei se a alma sobreviveria à matemática nesse sentido, né? Ou se ela se coisificaria na matemática. É uma coisa que me vem à mente. Quando se fala que os físicos e os matemáticos estão interessados na consciência. Me assusta um pouco. Um pouco, só um pouquinho. Não é muito, só um pouquinho. Como diz o mineirinho, né? Um tiquinho. É um tiquinho.
Olha, eu entendo, claro, você disse, né? Aquela primeira parte que você colocou, né? Não tem dúvida, é um pouco pode pensar consciência, partindo desse conceito físico, como um instrumento, um equipamento, é um equipamento também, né? Que determina o fenômeno. Agora, o curioso é que os físicos e matemáticos não estão mais, pelo menos essa parte, né? Eles não estão centrados dentro da sua disciplina, digamos assim. Eles expandiram isso. Eles admitem, claro, questões emocionais, quer dizer, tudo está em aberto. Quando eles colocam essa questão da consciência, né? Não é que vão fazer medições, é uma matemática aleatória, que nem a física aleatória, em que tudo é probabilístico, né? Mecânica quântica. Então, a partir disso, né? Como é que é essa coisa da probabilidade? Quer dizer, incluiu, entende? Não tomou posse disso. Então, geralmente, são pessoas muito sensíveis também no sentido de preocupações artísticas, emocionais, etc. Né? Está juntando as coisas. Aquela antiga imagem do matemático, né? Existe também, claro, como existe psicanalista, né? Centrado só num certo campo, mas não, a tendência está a ser de aproximação, é isso que eu quis chamar a atenção. Eu falei isso porque eu tenho uma amiga que ela é pesquisadora, astrônoma. Já carreira construída, Berkeley, pós-doc em Berkeley, tudo que tem direito aqui faz pesquisa. E um dia eu perguntei para ela, qual foi a última vez que você foi no observatório? Ela falou, nunca fui no observatório. Eu pego os dados do computador, trabalho e tenho o resultado. Não preciso observar o céu. Isso me chamou a atenção. Sabe? A vida, 30 anos, astrônoma, e nunca foi no observatório. E assim, é uma excelente pesquisadora. Né? Excelente pesquisador. Professora titular, com tudo tem direito. E nunca foi no observatório. Né? Me chamou a atenção aos 60 e poucos anos, nunca ter ido a um. Então, é esse friozinho na barriga que me dá, sabe? Quando a matemática se aproxima, a física se aproxima. Entendi essa abertura para outros lugares. Agora eu já estou pensando no revés. Entendeu? É essa aproximação, como se dá essa aproximação, né? O que pode advir daí? É algo que foi me dando frio e eu acho que com esse modelo que eu trouxe dessa minha amiga, fica um pouco mais claro o meu medo. Tiquinho. Só um tiquinho. Eu entendo, claro, mas eu me lembrei um caso atual também, uma pessoa conhecida, que é patologista, com todas as formações, doutorados, etc., bem, oncopatologista, e trabalha com microscópio, observando lâminas e determinando se é cancerígeno, não é, etc. e tal. Né? Só que, quando eu a conheci, ela trabalhava com microscópio, ia lá e tal. Agora, não mais. Agora, ela trabalha no computador, seja onde ela estiver. Aliás, está na Europa agora e continua trabalhando, porque os dados são transmitidos ao computador com uma nitidez e com uma... Então, eu imagino que essa astrônoma, sim, claro que ela já olhou muito o céu, a formação, etc. Mas existem muitas coisas que o astrônomo faz. E um é receber os dados e poder aí imaginar, calcular trajetórias, influências, etc. E tal. Mas eu entendo bem a tua colocação. O receio de ficar fora da experiência emocional do fenômeno.
Acho que ela vai se transformando, eu entendi bem. Exato. Eu me pergunto se ela não vai se transformando pelo próprio hábito, né? A captação se dá de outra maneira. Mas é uma questão, sim. Aí já não me dá mais medo, entendeu? Isso, é para isso que eu... Aí bom, acabou que meu bom, medo. que bom. Fala alguma coisa, quem vem. Então, estou aqui pensando no que vocês estão falando, né? E quando o Inácio coloca sobre a importância da psicanálise se abrir para dialogar, né? Eu acho que esse é um ponto que acho que era legal a gente ouvir, né? O que está passando dentro de vocês, né? Mas é claro que eu fui acompanhando o Inácio com pouco saber que tem de matemática, física quântica, né? A Lê também, nesse friozinho do Alê aí, né? Será, e eu acho que aí o Inácio soluciona a situação, trazendo o que a gente mais preza, que é a experiência emocional, claro, vista dentro de qualquer perspectiva, que seja experiência emocional na psicanálise e tal, e mesmo esse termo que a gente usa de experiência emocional, assim, mais solto, né? Mas enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, né, quando a Lê fala do modelo, né? Eu estou pensando aqui, assim, o que o Zen, que é uma das coisas que a gente está trazendo aqui como uma perspectiva, né, para a gente pensar, o que eu posso trazer dali para cá? No Zen, é como se a consciência dependesse do estado de mente, né? Mais ou menos isso, né? Por isso que fala até da não mente. Como é que eu tenho uma mente, depois eu vou fazer algum mergulho em qualquer estado de consciência que eu vou perdendo essa ideia de mente sensorial. Mas como que é isso, né? Vou tentar dar um exemplo aqui. Talvez alguns que já me conhecem aqui, pode ser que eu já tenha dado esse exemplo, mas retorno aqui. Se nós pegarmos 10 pessoas, né? Eu falei disso aqui sobre eu desejo ver o mar. Acho que não, né? Falei isso, não. Não. Okay. Nós pegamos 10 pessoas e falamos assim, essas 10 pessoas querem ver o mar. Estão com muito desejo de ter essa experiência interna, mar. Dessas 10 pessoas, eu vou pegar só o Inácio, porque eu gostaria de perguntar a todos, mas como vai ser mais complicado, né? Inácio, dessas 10 pessoas, quantas você acha que vão efetivamente, depois de falar, eu quero ver o mar? Quantas você acha, em probabilística, falando de possibilidades, né? Quantas você acha que realmente vão sair daquela fala e vão passar para um corpo olhando uma viagem? Entrando aí, sei lá, na internet, ligando para alguém que já foi recente, olhando que moeda é, se vai ser aqui, se vai ser acolá. De 10, quantas? Tá bem que essa pergunta não veio para mim. Porque eu também não sei muito bem como responder, né? Eu não entendi se estavam entrando ou saindo desse outro estado, né? Mas eu não saberia dizer. Então, porque aí a gente está sentado aqui, não sei quantos nós somos, e falar, gente, vamos ver o mar? É sempre uma experiência que leva, né, a um movimento de corpo, né? Uma experiência. Mas, efetivamente, eu vou chutar aqui, não sei se o Alê quer chutar. De 10, Alê, quantas? 2. Que o corpo vai começar realmente a entrar em cena, né? Vou ali, vou olhar, vou me implicar nisso. Então, do desejo
de ver o mar. Para o corpo implicar, é como, no Zen, é mais ou menos isso, né? Assim, a gente estaria trocando o estado de consciência, porque a mente está se movendo e implicando um corpo, né? Então, vamos pegar aí duas do Alê. Eu e você, Alê. Dessa turma aqui, eu e Alê vamos, né? Aí tá. Aí nós vamos passar por uma série de situações, de avaliações, né? E esse desejo vai corporificando de fato, de uma maneira que o corpo começa a se mover, se movimentar. Então, os estados de consciência vão mudando. Agora eu tomei consciência que não adianta eu querer viajar em tal lugar, porque eu não tenho dinheiro. Por exemplo, eu posso tomar essa consciência. Putz, eu queria, mas, né, acho que eu não tenho dinheiro, ou eu não quero investir nisso agora e tal. Aí vamos andando, e aí tem todo esse movimento aqui. Aí vamos pensar que só chegou o Alê. Eu desisti lá no meio do caminho, porque o meu dinheiro não dava, tá? Aí a Alê conseguiu chegar. A Alê olhou o mar, e aí ele sentiu, ele respirou e falou, puxa, que pena que Bernadette não deu conta de vir, né? Que lugar maravilhoso. Ou, o contrário, nossa, ainda bem que ela não veio, ela estava sem dinheiro e ela ia gastar tudo que ela tinha aqui e e era só mais, sabe, para inglês ver, era mais uma propaganda do lugar. Mas vamos imaginar que a Lê fala, ainda bem que eu vi. Aí a Lê vai descer, vai sentar ali, achar um cantinho para acomodar o corpo dele, as coisas dele, né? E aí ele vai parar e vai começar o primeiro inferno dele. É o inferno da comparação. Ele vai falar, nossa, gente, eu tô gordo, eu tô magro, tem um lá bonitão, com uma cor legal, eu tô branco, ou o inverso, nossa, que roupa bonita, a minha tá esquisita. Ou começa um inferno de comparações, que também são estados de mente muito sensoriais ainda, de muita sensorialidade, né? Mas aí a Lê fica ali, sol muito quente, e fala, eu acho que vou pôr o pé na água. Ele vai começar a fazer uma leitura proprioceptiva muito intensa, porque agora o pé vai pôr na água, ele vai afastar um pouco daquele excesso de estímulo, né, que estava passando pessoas, vai estar mais ele e o mar, né? E esse estado de mente vai começando a mudar. Aí a Lê foi adentrando, vieram as marolinhas, as ondas, né? E a Lê adentrando. Aí chega no segundo inferno, a arrebentação. Na arrebentação só tem um jeito, ou a gente volta, ou a gente mergulha. Quando mergulha, se eu estiver lá, Ale, eu não vi não, mas eu virei um espírito aqui. Estou com o microfone aqui, fazendo uma entrevista. Quem é você, Ale? Que estado de consciência você está? Você e a água, você não saberia mais responder isso. Lá no início do desejo, naquele corpo que está avaliando vou ou não vou, naquela certeza que não, valeu a pena, eu desci, fiz comparações, né? A gente fala no Zen que é uma mente muito sensorial, né? Na psicanálise também, né? A gente trabalha com essa sensorialidade da mente, né? Mas depois, quando a gente começa a adentrar e adentrar, é como se o Zen falasse assim, olha, agora não existe mais distinção entre você e a água. Não é um processo que a gente mora lá, é um processo dinâmico que vai acontecendo no nosso dia a dia. Frequentar lugares assim, onde a gente vai parar de matar coisas. Porque o saber, ele mata o universo das possibilidades. Né? As possibilidades são infinitas, né? As probabilidades aí, né, existem, né?
Mas existe essa experiência, que seria um estado de consciência para o Zen, que é a não-mente. Eu vou afastar dessa mente sensorial, vou afastar dessa mente que compara, essa mente que, né, ela agita, e eu vou ter experiências mais oceânicas, né, experiências mais soltas, experiências que eu não sei dizer. E aí a gente vai não saber. Esse seria um estado de nirvana. Atingir o que no Zen a gente chama de Anakuttarasam Ekosambodai, né? Quer dizer, é um estado de entrega que cai de cantasa. É um estado que cai corpo e mente, simbolicamente. Você pode conversar a respeito disso, mas assim, é um estado que nem tem nem corpo nem mente, mas está tudo junto, né? Eu sei que isso é um pensamento, mas que para mim, eu frequento esse lugar. Eu sou zen budista, então eu frequento esse lugar de luta. Você senta para fazer, por exemplo, uma meditação, um zazen, quem tem experiência de qualquer prática contemplativa, meditativa, né? Existem muitos pensamentos que vão passando ali, é como se estivesse entrando, adentrando, saindo de um desejo, dói as costas, dói perna, tá incômodo, tem que pagar a conta, o que eu estou fazendo aqui, como que eu estou virado para uma parede, porque o zazen é virado para a parede e não fica de olhos fechados, né? Os olhos semi-abertos, para você não cair e ficar fantasiando, é para ficar aqui, né? Mas a gente vai tirando um pouco esse eu, esse excesso de eu, né? É eu demais. Silenciar para o Zen é sair do excesso de eu. É muito eu, então eu fico pensando assim né, essa ideia do sem memória, né? Será que quando a gente está com memória, não é eu demais, né? Como é que é ficar nesse estado de não saber, né? E é um estado muito criativo, porque tudo pode, porque é uma combinação de situações, é uma infinitas combinações. Mas é só isso, foi o que me ocorreu, assim, pensando no modelo que o Ali trouxe, Inácio trouxe, né? Eu podendo, né, assim, falar um pouco como monja zen budista, né? E psicanalista também, né? Falar um pouco assim dessa experiência emocional, daí eu entendo o alívio do Ali. Assim, é uma experiência emocional, mas de uma experiência de perder um pouco essas fronteiras, é um pouco mais indiferenciado, né? Que tanto que a gente suporta estar na sessão nesse estado um pouco mais indiferenciado. Né? Porque aqui a intuição toma corpo no Zen. O Zen, ele trabalha muito com a ideia de intuição. Né? Eu não sei, mas eu estou aqui, na experiência, presentificado na experiência. Né? Só que a gente vai ter que parar de matar as coisas, porque quando eu sei, de alguma maneira, eu mato, nem que for temporariamente, vira zumbi, mas eu mato. Agora, o infinito de combinações, esse ó, essa... Né? Mas é isso, já falei demais. Olha, você não falou demais. Achei tão bonita a maneira como você colocou, tão precisa. Acho que deve ter sido muito útil para as pessoas. E confesso que também me pegou, num outro sentido, quase com um alerta, como um cutucão, que talvez eu não estivesse tão na tentativa que seja, tão assim, nisso que eu talvez um pouco imerso demais ultimamente, um monte de coisa. De repente é bom levar uma alertada tão gentil, né? Tão carinhosa. Eu acho que entendo, claro, como a gente tem que ser alertado o tempo inteiro, né, disso. Tem uma questão que é como eu vejo, o que o psicanalista ou a psicanálise ou a sessão tem a oferecer ao paciente? É um estado de mente.
É esse estado de mente. Para que, se tudo correr bem, eu vou chamar o que é correr bem, ele consiga também esse estado de mente. Então, o que é falado, o que é dito, tudo tem uma técnica. Mas no final, para mim, o que eu oferto para ele é um estado de mente possível, dizendo para ele, olha, é possível. Aqui. Possível acessá-lo, ele está aqui presente. Estamos presentes. O que está impedindo você de acessar esse estado de mente? E por aí a gente pode pensar um monte de coisa, mas para mim, o que a psicanálise pode oferecer é justamente isso. É um estado de mente, que não é cotidiano. Né? Ele demanda uma aquisição, é uma aquisição emocional, esse estado de mente. Normalmente, não é assim. Estatisticamente pode ter 0,000,000,001% que já nasce com esse estado de mente. Né? Normalmente, estatisticamente, é uma aquisição emocional. Né? A duras penas, às vezes mais fácil, mais difícil. Mas me parece que é isso que a gente tem a oferecer. Um estado de mente. A possibilidade de um estado de mente. Se também você não chegou lá, você não tem o que oferecer. Não tem nada para oferecer. Que você vai oferecer uma coisa que para você não foi possível, não é possível. Então, tem aí uma ética envolvida. Esse estado de mente que a gente está tocando. Sem desejo, sem memória, sem desejo de compreensão, evidência mínima dos sentidos, e tudo que a gente vem discutindo até agora, né? Eu concordo inteiramente, acho muito bem colocado, a maneira que você colocou. Tem o estado de mente, né? Uma atitude diante do outro, né? E talvez pudesse pensar, né? Como poder manter um estado de mente nessa direção, vamos dizer assim, né? Diante de outra pessoa, diante do nosso analisando, né? Como poder estar lá envolvido, mas talvez quase numa contemplação, em que a gente não tem. Tenta se zerar, né, para contemplar aquilo e vir alguma coisa, né? Senão a gente repete aquilo que já, né? Mas são perguntas também, né? Eu acho muito bonita essa palavra, contemplação. Eu acho ela linda quando a gente coloca ela no contexto. Linda. Não é investigar, não é explorar, não é nada, é contemplar. Um estado de mente contemplativo. Eu também acho lindo isso que vocês estão falando, e você, Ale, quando fala assim, oferecer um estado onde você vai poder estar ali com o paciente, né? O que seja na nossa vida, enfim, no que é possível. Você falou isso aí de um jeito tão lindo, assim, é possível, né? É possível, mas eu vou ter que sair dessa sensorialidade dessa mente, porque às vezes está muito, a sensorialidade faz a gente comparar, faz a gente, sei lá, idealizar ou uma outra coisa qualquer, é tudo, né? A gente fica prisioneiro disso. Quando a gente vai para um estado de mente que é isso, assim, é possível, isso é tão bonito. Nossa, é uma outra experiência emocional, né? É possível. E aí eu acho que essa palavra é uma palavra linda aí, Ale. É possível.
nós estamos partindo para uma outra coisa, porque a gente, é como se a gente estivesse saindo de prisões, porque pensa do desejo, até a gente conseguir sair das comparações, sair desses infernos, sair dessas, sabe? E muitas vezes a vida vai nos levando por experiências que a gente vai tendo, experiências inesperadas, né? Por o universo do que é possível, sabe? Porque ela tira a certeza. A nossa vida, quantas vezes nós temos experiências, cada um aí com sua história, que a gente tinha certeza de uma coisa, pequenas coisas, e às vezes grandes coisas, né? Que a gente tinha certeza delas, né? E, na verdade, daí um segundo, essa certeza acabou, né? E aí a gente vê o que é uma transformação, né? Porque isso é que é o vazio, por exemplo, no Zen. O vazio, para o Zen, é o vazio de substância fixa. O Zen é transformação todo o tempo. E você observando aquela transformação, porque se observa e toma uma consciência, nós sabemos intelectualmente disso, mas como experiência, né? E às vezes precisa da gente ser acordado, quando Inácio falou aí, né, de um toquinho, né, Inácio? Eu achei tão bonito, obrigado pelas palavras, né, assim, desse carinho, mas às vezes a vida traz para a gente experiências, assim, onde não é dessa forma, né? Às vezes delicada, carinhosa, às vezes de uma forma forte, que vem uma consciência assim, oh, eu me lembro, já contei isso para vocês, né? Mas não vou adentrar aqui. Mas assim, eu tinha 18, 19 anos, né? Eu acordo, eu tinha casa, família, mãe. Anoiteço, não tem mais nada. Minha mãe suicidou, não voltei mais para minha casa. Minha adolescência, cadê? Que cesura tamanha que me mostrou assim, sabe? Você não tem nada. Isso foi difícil demais naquela idade para mim. Eu fiquei andando na rua, eu andava e ficava, gente, como pode assim não ter mais nada que tinha? Não ter mais aquele sonho, não ter mais aquela adolescência, não ter mais uma área de ilusão, não ter, né? Quer dizer, às vezes a vida vem e toca e mostra essa impermanência, que eu acho que ela é tão terrível, a ideia da gente ficar fixado na permanência. Tem que ter algum momento de permanência, né? Mas fixado na permanência das coisas, me bota, eu vou ficar cheio de sensorialidade da mente e não vou dar conta de fazer um mergulho no não saber, né? Para mim foi uma experiência muito pesada, mas foi ali que eu entendi bem que eu não sei. Eu não sei. Essa experiência passou a fazer parte da minha vida, não saber, né? Porque verdade que veio com uma dor meio, de uma forma meio traumática, né? Mas assim, o instante que eu estou nele passou a ter um valor para mim. Eu falava, gente, vai mudar daqui um instante, tudo muda. Eu sei que a gente sabe disso, mas ali era uma experiência emocional disso. Era muito diferente do que saber que as coisas mudam. Elas mudaram na minha vida, né? Eu acho que esse universo de possíveis, a possibilidade, eu acho isso fenomenal. Eu acho que isso é lindo ali. Para mim, quando você fala assim, o estado de mente que eu quero te oferecer é que é possível, né? Isso é libertador, na verdade, é libertador, né? A gente pode ter medo, mas é libertador. Adriane, né? Boa noite, para quem eu ainda não falei boa noite. Antes de começar, a Bernadette tinha feito aquela pergunta, o que era cérebro,
E aí eu tinha trazido que eu tinha entrado em contato agora há pouco com uma informação de que o cérebro não sente dor, mas ele é responsável por comandar a dor nos outros órgãos. E aí, quando o Inácio falou da consciência, eu fiquei pensando, bom, a dor é um fator protetivo. Ela diz que algo no organismo está errado. Algo aqui está errado. Se a gente tem uma dor no dedo, é porque algo no dedo está acontecendo algo. Então, assim, ela vem com esse fator meio protetivo, né? Aí eu pensei na consciência. Eu falei, bom, talvez a consciência seja isso também. Ela esteja nesse lugar de deixar esse lugar, não sei se mais calmo ou não, e aí a Bernadette trouxe o saber. Tem uma coisa interessante, o Alê falou da astronomia. Há 2 anos atrás, foi lançado um telescópio, a gente tinha no espaço um telescópio que se chamava Hubble, e ele captava algumas imagens, assim, muito nítidas e claras, e aí foi lançado um outro que ele se chama James Webb. E esse microscópio ele tem uma característica que ele consegue captar imagens através de raio ultravioleta, outro espectro. E ele começou a trazer imagens assim que são maravilhosas. E ele virou o mundo da astronomia de cabeça para baixo. As últimas pesquisas, as últimas imagens que chegaram, eles detectaram que assim nós temos o Big Bang, né, o início de tudo, e aí a expansão do universo. E aí as galáxias que vão se formando. Esse microscópio, e aí os astrônomos, eles dizem que tem tantos milhões de anos isso. E aí eles descobriram, através de imagens no computador, como a Lê traz, porque hoje ficam tudo através dessas imagens captadas e no computador, eles descobriram galáxias atrás do Big Bang. Ou seja, se aqui começou, o que está acontecendo aqui então? Porque elas vieram com cálculos, elas são muito mais velhas e muito mais velhas que a origem do Big Bang. E aí eu fiquei pensando nesse estado que também é necessário. O Ale trouxe algo interessante sobre a psicanálise. Também nós precisamos de algumas ferramentas para conter esse estado também de que, bom, e agora? O microscópio mostrou que tem algo que a gente não sabe, e como é duro abandonar essa consciência, esse saber, esses dogmas. Bom, mas tem o Big Bang. Então, assim, isso tem causado, e isso causa muita turbulência. Porque foi muito interessante o relato de um dos cientistas, né, astrônomos, super conceituados do Japão. Ele falou, bom, se eu começar agora, e ele já tem uma certa idade, vários livros, ele falou, bom, a primeira coisa que, a hora que me deram essa imagem, eu falei, bom, eu vou ter que rasgar todos os meus livros e começar do zero, porque agora tem muito mais. Então, assim, eu acho que a consciência, às vezes, não limita a enxergar algumas coisas. Ela tem esse papel meio bom, vamos lá, do microscópio Hubble, ele está ali mostrando aquilo, e aí vem outra coisa e mostra. Então, assim, não sei, foi o que me veio enquanto vocês falavam. Mas, Adriane, você acha que seria a consciência ou a certeza? Olha, Bernadette, eu acho que esse saber já dado, que está já instituído, dado, como é duro abandonar isso. A gente pode falar da comparação, como é duro abandonar esse estado de estar numa praia cheia de gente, com corpos mais bonitos, e abandonar isso para experienciar outra coisa. No sentido que, bom, deixa eu abandonar isso, tanto faz. Se meu mãe é bonito, se meu corpo é gordo, feio, magro. Então, é nesse sentido, eu acho. Porque eu continuo pensando na pergunta do Inácio, assim, mas assim, o que é consciência, né? Porque quando você me fala disso, lindo isso que você está colocando, né?
é bonito, assim, uma informação que eu não tenho muito bem, né? Mas eu acho que quando essa pessoa diz eu vou ter que abandonar os livros, é que bom, né? Porque assim, eu estava cheio de certezas. E será que não são as... Será que a gente está incomodado com as certezas, né? Certeza que eu vou fazer isso amanhã, certeza de que, sabe, eu sei, certezas, né? Eu acho que a gente é um assunto, assim, sobre as certezas, né? Porque eu não sei também falar o que é consciência, mas eu acho que para mim é alguma coisa próxima, assim, de não saber mesmo o que é, sabe? São experiências que a gente vai tendo, né? Por exemplo, esse daí teve essa experiência toda, né? Essas informações todas. Então, talvez eu tenha que começar de qualquer outro lugar que não esse que eu estou. Essa disposição de leveza, sabe? De mergulhar nas coisas, assim, né? Eu não sei, continuo com a pergunta do Inácio, né? O que será a consciência, né? O que será que a gente está falando quando a gente está falando de consciência, né? Porque aí é uma consciência, se eu for usar, mas uma consciência... Eu estava tendo certeza, então a minha consciência estava no lugar da certeza. Mas ela pode estar no infinito de possibilidades, por exemplo. Eu não sei. Eu não sei, não. Estou pensando alto aqui. Talvez falando umas coisas nada a ver, né? Aquelas coisas que a gente fala só para a gente. Mas não sei. Eu acho que a certeza é um estado de consciência qualquer. Não sei. Né? Parece que a gente foi pensado ali por uma certeza. E não acho que é ruim, não. Eu só acho que essa situação de ser infinito, né? Quer dizer, agora tem alguma coisa por detrás do Big Bang, então, tá, por detrás dos... Não sei, acho que frequentar esse lugar é mais difícil, né? É mais fácil ter certeza, né? É muito mais fácil. Né? Apazigua as nossas angústias, né? Porque não, vai ter um Salvador, né? Tem um Messias, tem um líder, né? E como é que entrar nesse espaço de criatividade? Porque vai ser criativo, porque pode combinar tudo. Então, né, essa volta ali no Alê, né? É bonito, né? Abrir a mente para um lugar é possível. A questão da certeza é que ela não é transitória. É um ponto, né? Né? Deu um nó ali. Desfazer o nó e poder virar transitório é me parece uma das tarefas do analista, né? Poder mostrar que isso é transitório, que não é um ponto fixo, que a certeza é esse ponto fixo, né? E aliás, Bilton, você acabou também de trazer no Zento a questão da transformação. Bilton tem um livro chamado Transformações e Invariâncias, né? Uhum. A questão está na transformação e nas invariâncias. E o que a gente está discutindo é extremamente paradoxal. Né? Porque quem é que percebe que é transitório? Aí você tem um... Né? Quem percebe que é transitório? E é nesse paradoxo que a gente vai caminhando, né? Que é um ponto de um lado transitório e de outro fixo, né? Esse quem percebe que é transitório. Não é o mesmo narcisista, não é o mesmo que lotado de eu, é um outro. Né? Mas quem? Quem é que percebe? Não tem um tiquinho de paradoxo aí. Bom paradoxo. Uhum.
paradoxo passou a ser aceito, né? Como parte das coisas, né? O que o Ale fala me fez lembrar, eu peguei aqui, eu estava com um livro aqui, citar uma citação do David Bohm, que foi um físico atômico e teve diálogos com Krishnamurti, uma sabedoria de todas as áreas, né? Então, em certo momento, ele diz, é um livro dele bonito que chama A Totalidade e a Ordem Implicada, uma nova percepção da realidade. Eu acho que tem a ver com tudo isso que está aparecendo. Ele diz, temos, pois, de ficar alertas para considerar seriamente e atentar com cuidado para o fato que nossas teorias não são descrições da realidade como ela é, mas sim formas de insight, sempre em transformação, que podem indicar ou apontar uma realidade implícita e não descritível ou especificável em sua totalidade. Qualquer evento, objeto, entidade, etc., descritível, é uma abstração de uma totalidade desconhecida e indefinível de movimento fluente. A nova forma de insight talvez possa ser mais bem definida por totalidade indivisa de movimento fluente. A visão implica que esse fluxo, em certo sentido, é anterior ao das coisas que podem ser vistas, formando-se e dissolvendo-se nesse fluxo. Pode, talvez, ilustrar o que se quer dizer com isso, considerando-se o fluxo da consciência. Essa fluidez da consciência não é definível de maneira precisa, sendo, porém, evidentemente anterior às formas definíveis dos pensamentos e das ideias que podem ser vistos, formando-se e dissolvendo-se no fluxo, como pequenos encrespamentos ou ondulações, ondas e vórtices num curso fluente. Muito bonita, né? Ela está aí. De repente vem um pensamento, como se fosse um pequeno encrespamento, o que faz pensar numa energia, talvez o chi, né? Essa é uma energia que tem sentido essa consciência. Nós participamos dessa energia, né? Nossa, para mim, lindo isso aí. Como chama o livro, Inácio? A totalidade. A totalidade e a ordem implicada, uma nova percepção da realidade. É de 98, esse livro. E tem um livro de conversas dele com Krishnamurti também, que é lindíssimo. Nossa. É isso, assim, acho que o Inácio leu e está aí comentando, mas eu acho que, para mim, já explica em si o que ele está colocando aí, né? Assim, esse fluxo, né? Nossa. Por isso que quando eu fiz aquele exemplo, eu sei que banalzinho, né? Mas, assim, se o Alê estivesse mergulhando, ele não ia mais ter essa noção tão clara, porque ia depender, porque tudo depende, né? Depende, eu não sei se vai vir um tubarão em nhoque, você, e você vai morrer e falar, ainda bem que a Bernadette não veio, pelo menos ela vai ficar viva para contar que eu vi. Né? A gente não sabe, assim, é isso que o Inácio está falando, né? Esse permear de coisas que vão acontecendo e as infinitas possibilidades, né? E, assim, isso na clínica muda tanto, né? Se a gente está enxergando isso nessa relação que está ali acontecendo naquele instante, naquele momento ali, né? Essa nuvem infinita, né? Que o Inácio achou um nome aí maravilhoso, eu acho que dificilmente a gente vai ter um nome que expressa tanto, Inácio. Isso, sabe assim, é uma nuvem infinita.
essa nuvem, esse fluxo mesmo, né? Infinito, assim, depende, né? Isso depende do que estiver acontecendo ali. Não é uma coisa estabelecida, sabida, dominada, né? Não estou fazendo nada assim contra esse momento do fluxo, mas tem um momento do fluxo que é isso mesmo para mim, assim, a gente dá uma parada, mas é essa observação. Na hora que Inácio estava lendo, me veio uma imagem de um monge que ele até falou que ia participar hoje. Não sei se ele está aí, porque eu não consigo ver todo mundo. Ele chama Napoleão Ryokei. Ele fez inscrição, né? Mas não sei se ele está aí. Ele ficou num templo no Japão, onde os monges tinham que observar a decomposição de um cadáver. E a ideia é essa, né? Nesse treinamento tem isso, né? É assim, é porque a transformação não existe uma forma assim, tá bom, podemos pensar o que quiser a respeito disso, mas a ideia é que você saia de que o cadáver é isso. Olha ele decompondo, as transformações todas que estão acontecendo, né? Estou me lembrando, inclusive, de um livro do Antonino Ferro, que ele vai falar que ele abdicou, digamos assim, da ideia de transformações e passou a valorizar as microtransformações na sessão, né? E não mais não só, né, essas transformações, essas microtransformações, né? O que é observar um cadáver em decomposição? Nós estamos nas microtransformações ali, né? E se essa não é uma atenção para a gente deixar, né, como um lugar, não sei, um estado de mente, um estado de consciência, sei lá, é assim, fluídico. Na sessão tem microtransformações e a gente fica pensando em interpretação, em rigidez, em uma coisa que faça efeito, né? Assim, né? Eu acho que é uma proposta. Eu adorei o que o Inácio leu aí. Para mim fez assim, sentido total, sabe? Bonito demais isso. Né? Falar desse fluxo, né? Dessa fluidez aí, né? Tem uma coisa que eu me lembrei agora, que na antiguidade, as nuvens, essa nuvem infinita, a nuvem era associada à serpente. E não a serpente como a gente vê hoje, associada à serpente. E aí vieram duas coisas, né? O Ouroboros, né? Que é a serpente que morde o próprio rabo. É uma das figuras mais antigas da humanidade, é isto. É a serpente que morde o rabo. Fica na África. Uma das mais antigas. O Ouroboros. Encontrado em várias culturas. Aqui a gente tem... Aí eu quero chegar no momento cristão da serpente e do acaso, que ela vai lá e muda todo o projeto, né? Ela vai lá e introduz o acaso. Ah, o projeto era esse? Tá, então, chá comigo. Vou fazer uma história nova aqui. E lá está o conto cristão sobre a serpente. A serpente, na verdade, ela só foi ter esse corpo na Idade Média, né? Idade Média, lá na Renascença, ela foi ser associada a algo maligno. No século XI, a gente ainda tem a figura da cruz como a serpente no lugar de Jesus. Então, me veio, porque quando falou da nuvem, me veio essa noção de serpente que é muito da antiguidade e ainda hoje viva em vários povos. Tanto que quando faz o Ano Novo Chinês, tá lá aquele dragãozinho que o que é? Uma serpente com asas, né?
nos estandartes dos imperadores chineses também estava lá o dragãozinho. O que que é? Uma serpente com asas e às vezes com pés, né? Então me veio a serpente do paraíso, sabe? Que vai lá e vai falar, deixa eu falar, deixa eu contar para vocês o que que é uma casa aqui. Pá! E vai lá e segundo, né? Uma leitura possível, vai lá e bagunça todo o projeto, né? Me veio isso à mente quando vocês estavam falando. Que lá na origem já tem uma casa. E que, na verdade, para mim, está passando aqui, assim, é verdade, assim, se a gente quiser dar nomes, né? Mas eu acho que é um fluxo, que por acaso a gente está dando nome de acaso, mas nem sei se existe acaso, porque, na verdade, é um fluxo, assim, na minha percepção, né? Então, no fluxo, pode ser que alguma coisa seja um acaso para mim, né? Porque eu estava com uma certeza, né? E aí, então entrou o acaso aqui e bagunçou tudo, né? Tirou tudo da ordem, né? Mas, na verdade, é uma ordem que é um fluxo, é só fluxo, né? Eu só acho difícil, assim, na prática da nossa vida, e mesmo, né, a gente, no nosso trabalho, né, a gente deixar que isso seja, sabe, que seja uma luz ali no nosso encontro com alguém, né? Encontro que seja com o paciente, que seja com um amigo, né? Que seja, enfim, né? Assim, deixar o fluxo. Eu estava contando, mas isso não vem ao caso, eu não vou entrar em detalhes aqui não, porque isso eu até falei lá no grupo. Semana passada, eu tive uma experiência bem intensa. No budismo, a gente vai tendo que ter uma formação, né? A Lê sabe disso, talvez Inácio saiba também, né? E agora, eu recebi a transmissão do Dharma. Mais ou menos é isso. O Dharma é a realidade, é uma transmissão. Tá? Chama Shiho. E quando a gente recebe isso de um mestre, é como se a gente tivesse entendido a mente daquele mestre. E aí ele faz da gente um discípulo dele. Aí eu tenho que ir ao Japão, como vou agora, fazer fazer cerimônias que chama Zuisei. Eu vou ter que entrar num templo como Enredi, Sodidi, que são templos de referência, né, do Zen budismo, e eu e o outro monge, que não sei se ele está aí, Napoleão, nós vamos ter que fazer cerimônias sozinhos, né, para os japoneses, né, sabe-se lá. Mas, enfim, o fato é que a gente tinha que escrever em kanji um monte de coisa. Quando o mestre colocou lá na mesa, por baixo tinha as letras, por cima era um tecido, ele era assim, meio leitoso, não era transparente, era um transparente leitoso, tinha brocado no tecido maravilhoso. Ele coloca embaixo o nome dos Budas, começando de Shakyamuni Buda ou Siddhartha Gautama, né? Que é conhecido, né? Mas é Shakyamuni Buda, Shakya é a família dele, né? Então, assim, Shakyamuni Buda, ele vai colocar a linhagem, desde Shakyamuni Buda até chegar em nós que recebemos a transmissão. Então, meu nome agora está lá nesse papel. Gente, nada de importante, estou só falando. Mas, quando eu peguei o pincel, que eu olhei aquilo tudo lá escrito em kanji, e era pincel mesmo, com tinta, a gente fazia tinta. Eu pensei assim, gente, eu não vou acabar, não vai ter jeito de acabar esse negócio aqui. De verdade, deve ter sido uns 6 metros de tecido, porque cada vez que trocava, eu acho que era isso, assim, não sei. Aquele tanto de coisa escrita, o mestre ainda foi lá, completou mais coisas, assim. Eu olhei aquilo, eu passei por uma experiência assim, não vai dar.
Eu saí do mundo das possibilidades e fui para um mundo de julgamentos, né? Eu entrei tanto num conflito que eu falei com o mestre assim, olha, você trouxe alguns pincéis, mas isso aqui é muito fininho, eu vou sair, eu vou numa loja comprar pincel. Ele não falou nada. Eu saí, fui na loja, comprei um pincel, cheguei na loja, qual é o pincel mais fino que existe? Comprei um monte de coisa. Cheguei lá, fiquei numa relutância ainda. Eu fazia lá, que tinha um pedaço desse tecido para a gente treinar. Ou vinha muita tinta, ou vinha pouca tinta. E o mestre, uma hora, passou e disse assim, é só o movimento. Gente, eu devo ter inventado um outro alfabeto. Tem hiragana, katakana, kanji e o meu que eu devo ter inventado, porque eu acho que não dá para ler nada que eu escrevi. Mas até eu parar e aceitar o movimento, sabe? Foi uma experiência muito legal para mim. Eu vi o outro monge, o Napoleão, meio que deslizando. Eu falei, Napo, como é que você está fazendo? Eu não estou enxergando nada. Eu passo o pincel, o negócio vai para um lado, borra. Você fez de uma forma redonda, assim, fininha, de vermelho, lá no meio do preto, né? Ele falou, você fez uma bola de fogo, porque o meu virou uma bola de fogo, porque eu passava, saía. Passava, escorria tinta, né? Falei, como é que você está conseguindo escrever isso? Ele falou, eu aceitei que eu não sei. E estou fazendo. Sabe? Eu acho que isso foi tão bonito, isso, a hora que ele falou isso comigo, e eu me dei conta que eu não estava aceitando não saber. E eu estava num conflito horroroso, porque assim, eu olhava, eu ia lá para o papel, eu pegava o pincel, depois eu descobri que o problema não era o pincel, era eu mesmo, né? Porque tanto faz o que eu usava, dava tudo errado. Nossa Senhora! E aí eu olhava aquele negócio estendido. Normalmente as pessoas demoram, o mestre disse, olha, até para a gente japonesa é muito difícil. Eu falei, quanto tempo você levou para fazer o seu? Olha que tipo de pergunta, né? Ele falou, não lembro, né? Ele era jovem, né? Ele falou, talvez uma semana. A gente tinha 3 dias e meio para escrever aquele negócio todo. E eu, né, assim, o que eu não aceitei era que eu não sabia. O outro, ele terminou um dia antes de mim. Né? Por quê? Porque ele aceitou que ele não sabia. Aí eu fui falando, gente, eu preciso de não saber. E aceitar o movimento da coisa, o fluxo, né? O que for que seja. Né? Gente, eu dei conta, né? Mas no último momento, né? Eu estava lá escrevendo. A nossa cerimônia de transmissão foi rápida, porque estava na hora do mestre ir embora e eu ainda estava lá e ele acabando, porque tem uma parte lá que ele tem que escrever também. Né? Mas é interessante essa experiência, assim, a gente aceitar que a gente não sabe. Né? E o fluxo. Quando acabei de escrever tudo, o mestre estava lá, trabalhando com o Japão, né? Aí eu falei, ó, acabei. Aí ele levantou, foi lá. Eu falei, inventei outro alfabeto, né? Ele disse, não, você fez com coração. Tá muito bom. Então, eu acho que são, assim, detalhes que a gente vai tendo que repensar. O que são essas consciências? Será que ter consciência que eu não sei? Para mim foi maravilhoso ouvir do outro monge, assim. E ele ainda falou, Bernadette, para! Você não vai conseguir acabar. Eu falei, não vou mesmo, você já acabou quase um pano inteiro aqui, eu ainda estou lutando com os pincéis, né? Pega um pincel, passa tinta, vai para lá e borra, né? E assim, como que foi interessante só ficar no fluxo, sabe? Eu descansei de um tanto que eu não sei nem explicar.
ficar só no fluxo. Eu chamo de seguir o tal. Segue o tal. Sim. Segue o tal. Sim. Segue o fluxo. Eu achei interessante, depois que eu falei, eu percebi que a pergunta do Inácio era o que era a consciência. E estava eu aqui falando, saindo da nuvem para ir para a serpente, chegar no paraíso, onde os homens ganham consciência. Depois que eu falei, que eu me dei conta do circuito que eu fiz. Sim? De uma interpretação possível para, bom, o que é consciência? Não sei, eu só estou com vontade de falar só uma coisa. Consciência, agora, nesse instante, para mim, está sendo fluxo. Não sei o que eu vou pensar a respeito. Né? Não sei. Eu gosto muito dessa... Me ajuda a pensar, né? A ideia de uma coisa fluente, né? E até, né, falando do tal, é um pouco como alguém está nadando contra a corrente no rio, aí, de repente, vira e vai com a corrente, né? Existe uma certa lógica universal, né, em se adaptar à fluência das coisas, né? Não luta contra que vai ser pior. E aí volta a pergunta, quem é que luta contra? E quem é que segue o tal? Quem é que vê a nuvem infinita? Quem é que vê o fluxo? No Zen te responderia assim, se você tivesse uma batalha do Dharma, né, no Rosinski, né, talvez te respondesse alguma coisa assim, não tem resposta, mas alguém talvez te colocasse assim numa parede, dizendo assim, e quem é esse alguém que você está falando? É como se você já tivesse ficado prisioneiro dessa própria construção, né? Você já assistiu? Você fez Batalha do Dharma? Fez, né? Não, né? Eu assisti algumas, mas não fiz. É pesada a beça. Ficam monges, eu ainda dei o azar, porque dei o azar, não, dei sorte, mas azar, né? Porque na minha Batalha do Dharma estava comemorando 60 anos do Bushido. Então tinha monge do mundo inteiro. E aí escolhe aleatoriamente quem vai me colocar na parede na Batalha do Dharma. Né? E é isso, assim, alguém poderia te dizer, se eu respondesse isso numa Batalha do Dharma, alguém talvez pudesse me colocar assim, mas quem é esse eu? Onde você está preso onde? Para fazer essa formulação, né? E onde eu estou preso que eu estou aqui te perguntando isso. Por isso que eu acho que tem a ver com esse fluxo que não tem eu, porque não tem fixidez de nada. Então, quem é que está observando? Ninguém. Ou tudo, ou alguém, nada. Né? Mas é uma experiência, né? E eu acho que a prática no caso, a prática de todas as meditações, mas a prática do Zazen, que eu acho que é a mais desafiadora, tanto que nem é considerado muito meditação, né? É Zazen mesmo, né? É uma prática mais puxada, né? Aliás, estão todos convidados. Vai ter uma em São Paulo agora, dia 26, eu vou estar aí. Que dia 27 eu vou fazer uma visita com o mestre em São Paulo, numa cidadezinha aí. E aí, dia 26, quem estiver em São Paulo e quiser ir, meio horário, vai ser a parte da tarde. Vai ser um mini sextim, né? Que quem vai coordenar é o mestre. Quem quiser ir, tá aí, convite. É só entrar em contato comigo para eu passar como fazer inscrição. R$120, eu acho. Né? Que é uma prática num tempo, né? É uma prática difícil. Né? Não é uma prática fácil, mas eu acho que esse exercício do fluir, né,
começa a acontecer. Eu, pelo menos, sinto comigo. Eu fico presa num monte de lugar. Fico igual encosto de rio, para ali, para colar. Mas, assim, depois é igual o Inácio coloca, né? Assim, vai na corrente e vai acontecendo um outro tipo de experiência emocional na corrente, né? E é interessante, se eu for pensar no que eu escrevi esses dias, foi só quando eu aceitei a corrente do rio. E fui. E aí, gente, literalmente tem outro alfabeto agora. O meu, que eu escrevi lá. Ninguém vai ler nunca, porque ele não existe. Mas ele foi no fluxo do meu sentimento, do meu coração. E aí, gente, era muito engraçado. Quem olhava eu escrevendo, porque não foi gravando, tinha uma pessoa gravando só, porque a gente não pode passar, fica só entre mestre e discípulo. Mas parecia que eu sabia escrever. O outro monge falou assim, será que tem muitos Budas aqui me ajudando? Eu falei, manda um pouco para cá, tem falta. Manda um pouco, se tem muitos aí. Porque era um fluxo, assim, sabe? Eu comecei assim, eu entrei na área do brincar, eu nunca brinquei tanto quanto esses dias que eu fiquei ali, até eu perder esse lugar de domínio, querer saber, né? Eu brinquei, literalmente, assim, a coisa ia fluindo. Claro que eu tinha um desenho embaixo para seguir, mas eu não enxergava o desenho. Eu tentava era não sair do lugar, mais ou menos, né? Mas era assim, brincar, e eu acho isso outro tema interessante, né? Assim, mesmo essa questão do místico para o Bion, né? Ele vai entrar no analista criativo. Ele vai falar de um analista líder, um analista isso, analista aquilo, e místico também, né? Essa coisa do místico, né? Mas saindo do místico, o criativo, né? Eu acho que tem aqui uma coisa para a gente pensar, né? Estou só colocando aí, mas uma coisa para a gente pensar. Eu fui altamente criativa. Eu ainda não abri o que eu fiz, porque não deu tempo. Eu estou doida, porque depois tem que passar ferro, o negócio fica desse tamanho, os papéis vão ficando todos pequenininhos, né? Eu tentei seduzir tanto o mestre, que eu falei com ele assim, a gente não pode comprar uma canetinha. Eu tinha até umas que eu trouxe do Japão, né? Uma canetinha de tinta mesmo, assim, para fazer. Aí ele disse assim, mas vamos fazer com o que tem que fazer. Ele falou, olha, essa canetinha vai durar só uns 30 anos. Eu pensei, 30? Ué, eu já morri 30 anos. Ele falou, mas vai ficar alguém, né? Ele falou, agora você pode ter discípulos. Vai ficar alguém. Então, é interessante isso da gente querer saber o negócio. Que luta. Que distância de brincar, né? Assim, o resto, para mim, foi uma brincadeira. Meu cisco era bola de fogo. Quando o mestre chegou para olhar o último que eu fiz, que eu já estava com dor no corpo inteiro, que eu tive que ficar 3 dias e meio em pé, curvada, escrevendo, né? Porque a mesa, o outro monge ainda conseguia sentar um pouco. Eu sou pequena, não sentava. Né? Por final, eu não sei. Eu só brinquei esses dias. Né? Minha transmissão do Dharma, talvez, tenha passado por esse lugar. Ainda não encontrei com o mestre depois disso, né? Mas tenha passado por esse lugar. Né? Será que esse é o grande Dharma, já que tudo é fluxo? Será que a gente não tinha que brincar mais? Né? Não sei. Um analista, né, mais criativo, né, que pode brincar, né? É isso, infinitas possibilidades. Então, podemos inventar, não é? Eu não inventei um alfabeto. Né? Não sei, sabe? Estou pensando aqui, gente. Estou só compartilhando pensamentos com vocês. Olha, achei ótimo você trazer o brincar,
Não vai ser hoje, mas quem sabe a gente já pega isso como um tema na próxima. Tente de brincar. O jogo da psicanálise como um brincar de alguma maneira, né? Uhum. Mas uma ideia, achei ótimo você trazer o brincar. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Bernadette. Obrigado, Inácio. E a gente se vê na primeira semana de maio. Na primeira segunda-feira de maio. Até. Obrigada Obrigado. a todos, né? Muito obrigada.